Fala galera, espero que todos estejam bem. Estamos iniciando aqui agora mais um JC Cast. E depois de muito custo, muita briga, muito convencimento, a gente conseguiu trazer o nosso CEO, Charles Ferreira, para poder participar desse nosso JC Cast. Charles, primeiramente obrigado. Eu sei que você tem uma agenda bem corrida, né? E conseguiu lá disponibilizar pelo menos uma horinha aí para a gente falar de operações, gerenciamento de risco. Mas antes da gente começar a falar, queria que você abordasse primeiro um pouco da JC, qual o propósito, por que ela foi constituída, qual a intenção da JC no mercado, o que você almeja. Fica à vontade, a palavra é sua. Eu que agradeço o convite. O tempo realmente é bem corrido, mas eu falo que todo mundo tem 24 horas e a gente precisa adequar o nosso tempo à nossa agenda. Muito bom. E quando a gente fala do que gosta, a gente aceita o convite de imediato. Vamos lá. Falar um pouco da JC. JC, ela foi constituída em 2013 com o intuito de trazer um diferencial para o mercado. E eu falo que esse diferencial para o mercado foi fazer o básico bem feito. Era fazer o gerenciamento de risco da mesma maneira que era feito quando começou. Tá? E com reconhecimento de rotas, comitês de riscos, aproximação com o cliente, soluções inteligentes. Tá? Hoje, a JC ela é especializada em projetos especiais e operações de alto risco. E nós atuamos em todos os segmentos. Tá? Quando você pergunta qual é o objetivo, o que a gente almeja, tá? Uma nossos principais objetivos é a implementação das informações logísticas. Por quê? Porque hoje é uma necessidade, uma carência do mercado e o gerenciamento de risco, ele é, como eu digo, um subproduto logístico. Eles andam juntos. Tá? Então, você consegue dar uma solução para o sinistro do cliente, tá? Mas você precisa dar algo mais, que são as informações logísticas, os controles. Tá? Isso tudo através de integração e interação com o cliente. Então, a JC já há 2 anos vem tendo um investimento forte em ferramentas e soluções logísticas e estamos conseguindo alcançar o nosso objetivo. Muito bom, muito bom. A gente está lá, a gente acompanha aí o esforço, dedicação, o investimento que é feito, time capacitado, time imbuído, né? Então, a gente acompanha tudo isso daí, sabe que você está falando aqui é uma grande verdade. Mas dando direto ao ponto, cara, sem fazer rodeio, GR hoje para você é custo ou uma vantagem competitiva? Para mim sempre foi uma vantagem competitiva, né? O que a gente precisa é apresentar isso para o cliente. O cliente que não tem essa visão, a gente precisa não convencê-lo, mas apresentar quais os ganhos que ele tem quando ele tem uma implementação de gerenciamento de risco eficaz. Vou falar aqui uma coisa que já se fala há anos, o iceberg, o cara só vê ali o custo. Não, o que tem atrás disso? Imagem, gôndola sem produto, insatisfação. Você tem uma operação em que o cliente vai lançar um novo produto e ele conta com que esse produto chegue no período específico para que ele possa distribuir através da sua cadeia e quando o cliente dele for comprar esse produto tem que estar lá. Agora você imagina, ele tem toda uma campanha de marketing, ele divulga, ele tem uma data e quando o cliente dele chega para ter acesso ou adquirir esse produto não se encontra lá ou ele não consegue entregar. Tá? Então o gerenciamento de risco hoje ele faz parte do negócio como um todo. Tá? Custo não.
ele pode ser um investimento e com certeza ele pode te dar um resultado, porque através das informações, dos dados que você tem, o cliente com certeza, através do trabalho desses dados, ele pode ter até mesmo um save. Você concorda que hoje, assim, eu também concordo contigo que o GR ele é subproduto da logística, mas ele não é a base de sustentação da logística com informação de dados, Sim. né, podendo levar. O cara tá lá, ele sabe que ele vai, tem alguém olhando a carga dele, mas acho que e o principal ali que é a questão logística, informação, tempo de entrega, quantas entregas foram realizadas, entre outros indicadores aqui que a gente poderia colocar. Você também não vê como de suma importância para o negócio? Isso é um diferencial para o cliente que já tem essa visão, já tem essas ferramentas e se utiliza dessas ferramentas. Então você tem um foco muito grande na gestão de risco em prevenção de roubos e acidentes, tá? Mas cada vez mais numa crescente a informação logística. Tá? Então hoje, antigamente você falava com gestor de risco. Tá? Hoje você, além de falar com gestor de risco, você fala com gestor logístico, você fala com gerente de logística, com diretor de logística. Então, com o implemento dessas ferramentas, você conseguiu dar mais visibilidade e mais importância para o gerenciamento de risco. Então, o gerenciamento de risco hoje não se resume mais em gestão de roubo e acidente, e sim uma ferramenta muito mais complexa que ajuda a logística no dia a dia. Legal. Não, bacana. Acho que faz todo sentido aí, né? E no teu entendimento, o que mudou no risco logístico nos últimos anos e o que mais te preocupa? A minha preocupação é, vamos dizer, você dar um foco específico e somente nas informações e no controle logístico e deixar de lado a gestão de risco. Prevenção de roubos e acidentes. Eles andam juntos. Então, quando você entra numa conta, qual é o principal desafio? O principal desafio é você ter uma manutenção para que você consiga chegar numa taxa de sinistralidade 0/aceitável. Tá? E quando você tem essa manutenção, e em paralelo você realizou a implementação logística, e a logística ela é uma ferramenta muito importante e te dá uma visibilidade diária muito maior, você também não pode deixar de trabalhar e continuar a trabalhar a prevenção, tá? Porque senão você volta a ter um problema onde o teu investimento ele será muito maior do que o investimento inicial. Então a manutenção ela tem que ser constante. E acho que tudo para alcançar todas essas informações, a gente entende que o mapeamento de todo o processo, acho que ele é o principal, que ele vai conseguir te direcionar tanto na questão de risco, tanto na questão de logística, né? Essa é a forma que eu consigo também enxergar, acho que contribuindo um pouquinho aí que você está falando, o mapeamento, ele que é o cara que vai lá, entende a operação, traz para dentro de casa, vamos construir uma solução, como a gente fala dentro da JC, não existe solução de gaveta, vamos construir uma solução personalizada, e o mapeamento de processo ele ajuda bastante nisso daí, né? Gestão de risco. Gestão de risco é prevenção. Prevenção. Se você tiver uma gestão de risco muito bem implementada e monitorada, você estará trabalhando na prevenção dos riscos. Tá? E com esse controle e a gerenciadora de risco, isso tem que ficar muito bem claro, ela não faz o gerenciamento de risco sozinha. Tá? Ela precisa de todos os players envolvidos. Tá? Lendo engano, quem pensa que contratei uma gerenciadora de risco, meus problemas estão resolvidos. Como você disse, isso também é uma máxima da JC, não existe solução de gaveta. Cada operação é um projeto específico. Você precisa entender, analisar o risco para que você implemente as melhores ferramentas e as melhores soluções. Tá? Muitos dos clientes na JC, eles procuram o quê? O monitoramento. Ele está preocupado com o monitoramento, atender especificamente a regra de risco que foi estipulada que está estipulada na policy, que são as tabelas. Não, o monitoramento é muito mais
O gerenciamento de risco é muito mais do que um simples monitoramento. Então, você tem o mapeamento de processos, tá? Então, você pode melhorar o seu processo, tá? Otimizar e até mesmo identificar falhas. A JTC ela tem uma atuação muito forte com a sua área de inteligência. Todos os projetos que nós implementamos, a área de inteligência, ela sempre está presente. Tá? Então, um simples fato de você divulgar informações para pessoas que não precisam ter essas informações, e onde você ocasionou um vazamento de informação involuntário, você pode vazar informação para a quadrilha e ter um sinistro. Tá? Então não existe solução de gaveta. O mapeamento dos processos, especificamente do fluxo de nota fiscal, e desde o pedido até a entrega dessa carga no cliente final. Então isso tudo precisa ser visitado. Então não é o simples monitoramento. Eu quero contratar o serviço de monitoramento. Quanto que você cobra por veículo? Não é isso. É muito mais do que isso. Porque senão nós não conseguiremos alcançar o resultado esperado. Bacana. E dentro disso que você acabou de falar, você consegue contar um case aí de sucesso para a gente, onde envolveu o mapeamento de processo, a área de inteligência, o save alcançado nas operações, justamente, diretamente ligado à informação logística para o cliente. Você consegue passar um case aí para a gente agora? São vários, deixa eu pegar. Escolhe um e vou pegar. Vou pegar um case. Não precisa falar o cliente, só fala especificamente de fármaco. Nós fomos convidados a participar de um bid, referenciados pelos concorrentes desse cliente. Conseguimos ganhar o bid e entramos na operação. O primeiro pedido que nós fizemos foi: me passe a sinistralidade, me passe os dados do sinistro. Então fazemos o quê? Fizemos uma análise de toda a sinistralidade. Ali a gente conseguiu entender a causa raiz, e falo que 70% das ações a serem implementadas, elas já saíram após a análise da sinistralidade. Isso eu estou te falando no processo de implantação. Nós não havíamos ainda implantado o projeto, estávamos em fase de implantação. E conseguimos, com isso, discutir com o cliente todas essas ações aonde elas foram implementadas. Então a gente saiu de uma casa, de um número de sinistro em milhões, e em um ano conseguimos entregar 0. Não necessariamente você precisa ter altos investimentos. A mudança de processo, ela é muito importante, o controle, a gestão, eu falo, na origem, no CD, e com todos os envolvidos, e durante o monitoramento dessa carga. E outro ponto, o cliente ele conseguiu ter uma radiografia de como estava funcionando o seu processo, conseguiu corrigir, e a gente ainda disponibilizou todas as informações logísticas que eles não possuíam. Então a gente conseguiu dar um save que o próprio cliente confidenciou, que foi um save de 3 anos. Tá? E ele conseguiu ter informações, trabalhou com baixa de nota, controle das viagens, tá? A estimativa de chegada, as correções de chegada. Tá? Então, esse acho que é um case mais recente da JC e em relação a vários outros aí que nós já temos. E nessa implantação desse projeto, claro, você falou, acabou de ratificar que teve save. Houve alguma mudança de protocolo, de ferramentas, implementações de ferramentas novas, tanto para a parte do risco como para a parte de logística? Por exemplo, você falou que de informações logísticas para o cliente. Isso é bom, mas teve também, por exemplo, o controle de pátio, YMS, para que ele pudesse ter visualização do carro dentro do pátio dele. Então, o que nós conseguimos implementar? O aplicativo para o motorista. Tá? Então, hoje a gente passou também a ter a rastreabilidade, não só do caminhão, mas também
pelo aplicativo, então o motorista ele conseguia ter uma interação muito mais rápida, ele recebia a rota, ele recebia o video briefing, tá? Então todas as informações atinentes a gerenciamento de risco, elas ficavam de fácil acesso para o motorista. O cliente ele começou a mapear o tempo que o veículo dele permanecia em todos os setores dentro da planta para carregamento, seja na portaria, seja no carregamento, seja na espera da emissão da nota fiscal. Tá? Então, o transportador conseguiu ter um controle de jornada. Então, essas soluções, elas agregaram valor à operação. Então, ele teve a redução da sinistralidade e um controle maior através do software da JC. Legal. Charles, falando do cenário atual do risco, né? Como você descreve o cenário atual do risco no transporte de carga hoje? Qual a tua visão momentânea do gerenciamento de risco hoje? Como que eu defino o risco? Tá. Os produtos são os mesmos, os veículos são os mesmos, salvo as suas atualizações. As tecnologias passaram por atualizações, as quadrilhas são as mesmas. Tá? Então, criou-se uma dificuldade em relação à abordagem ao roubo de carga. Tá? Eu tenho um outro case que vai ao encontro do que você me perguntou. Nós tivemos uma operação que nós somos especialistas em projetos de reforço de baú estruturado. Isso é um projeto JC, né? JC há quantos anos? Pode colocar em 2010. Tá? Nós temos um protocolo que ele já está na 9ª versão. Tá? Então, a cada projeto que nós desenvolvemos, nós atualizamos esse protocolo com soluções tecnológicas. Após a implementação de todas essas soluções no veículo, em um período de uma semana, esse transportador ele sofreu 3 tentativas de roubo. Eu falo até que foi roubo com recuperação. No final do último evento, o bandido falou: não dá para roubar esses caminhões. E nunca mais nós tivemos nenhum tipo de evento. Tá? Então, a manutenção constante, e por isso que eu falo que não é só monitoramento, os comitês de risco, a atualização, a busca de soluções inteligentes e tecnológicas faz com que a carga ela se torne menos atrativa. Tá? Por quê? Porque a quadrilha, você precisa roubar o tempo da quadrilha. Né? E a pronta resposta, o acionamento policial, eles se tornam cada vez mais eficazes. Então, o motorista, o bandido, ele tem muito pouco tempo para cometer o ato ilícito e levar a carga. Então, ele viu que, a partir de determinado tempo, ele não conseguiu, ele vai embora. Então, eu entendo que a gestão de risco ela tem uma evolução, vem tendo uma evolução constante que vem dificultando o roubo de carga. Tá, e você entende que o cenário atual do risco no momento, ele está muito voltado para as quadrilhas especializadas dentro do cenário, porque hoje o cara se infiltra, ele consegue trazer informações, isso facilita a abordagem, a sinistralidade, ou você entende que as tecnologias estão favorecendo de forma positiva a redução do sinistro, vamos dizer assim? Sim, entendo que as tecnologias com certeza favorecem, e nesse cenário o qual você fez referência, as quadrilhas elas têm as suas especializações. Tá? E nessas especializações eles precisam de quê?
Ninguém comete nenhum tipo de ato sem ter informação. Você, quando vai desenvolver um projeto, você planeja. E quando você planeja, você vai atrás de quê? De informações. Para que o seu projeto ele fique cada vez mais robusto e você consiga alcançar o resultado esperado. Tá? Então, se você controlar as informações, você já conseguiu quebrar uma barreira. Então, quando você fala de roubo, você tem um roubo que é o roubo da distribuição, você tem um roubo que é o roubo de transferência, e você, associado a isso, tem um segmento. Tá? Então, aquele cara que rouba na distribuição, tá? Na porta do cliente ou na porta de uma loja, isso pode ser um roubo de oportunidade. Tá? Porque a probabilidade dele ter informações apuradas do valor, do que tem no produto, é muito mais difícil. Então, ele está pela região, o caminhão chegou para realizar a entrega, ele olha, identifica, ele vê para qual loja está sendo entregue, então ele aproveita o êxito. E já existem aquelas quadrilhas focadas em produtos específicos, seja eletrônico, seja fármaco, tá? Seja siderurgia, metalurgia. Tá? Então são quadrilhas especializadas, porque quando você tem um roubo de uma bobina, numa siderurgia ou numa metalurgia, aquilo dali tem um destino certo. Então o cara não vai roubar e vai ficar com aquele produto e vai falar, o que eu faço com isso? Tá, então já existe um planejamento prévio. A mesma coisa em relação a medicamento. Já existe um comprador, já existe um receptador. Tá? Então as quadrilhas elas são nichadas, tá? E já roubam com planejamento. E como você fala, roubar com planejamento, ok. E onde o gerenciamento de risco consegue quebrar esse planejamento? Primeiro você planeja as ações de gerenciamento que irão mitigar o sinistro. Isso já parte da origem. Então a primeira coisa, mapeamento de todo o processo. Revisão de todas as regras de gerenciamento de risco. Por que eu vou estipular e determinar regras que não se encaixam dentro da operação do meu cliente? Como é a primeira coisa que você faz? Estuda a sinistralidade e, em cima dessa sinistralidade, você estipula as regras. Então, uma regra que você pode estipular para a região norte e nordeste é uma regra diferente que você vai estipular para a região sudeste. Então, você precisa entender a operação do cliente. Tá? E os periféricos que são atrelados aos veículos. Tá? Então, se você estiver no local ermo, afastado de grandes centros, com dificuldade de acesso à pronta resposta, você tem que o quê? Roubar o tempo do bandido para que ele não consiga levar o caminhão ou para que ele não consiga arrombar o baú. Então eu controlo o motorista, eu controlo o veículo, eu controlo o CD. Tá? Então quando você pega um PGR, isso consta no PGR. Motorista, veículo, carga, os centros de distribuição. Isso está no meu controle. Eu não controlo o receptador, eu não controlo a rodovia, eu não controlo isso. Então, o que eu consigo controlar, eu vou trabalhar em cima disso para que eu tenha uma mitigação da sinistralidade. E contribuindo, né, com a inteligência também, ela seria um braço forte aí para trabalhar nessa quebra aí de planejamento dos caras, porque tu está se antecipando a fato, levantando informações, né, isso é importante. E Charles, na tua experiência, a vivência, você está sempre aí, já está há anos nesse mercado, né? Até mesmo veio oriundo das Forças Armadas. Você acha que em que momento as empresas elas subestimam o risco? Em que momento você entende que elas subestimam o risco? A partir do momento que você não tem uma gestão de risco eficaz, porque gerenciamento de risco é prevenção. A gente ouve aí pelo mercado se falar, não, tem seguro, mas ele sabe que no final quem vai pagar a conta é ele. Ele não vai conseguir recolocação da apólice
dele. Qual é a seguradora que vai querer uma conta com alto índice de sinistralidade? Mas hoje eu entendo que pouquíssimas empresas agem dessa maneira, porque elas sempre transferem o risco para a seguradora, então ela tem a opção de assumir o risco ou de transferir. E a grande maioria opta por transferir esse risco. Então, a partir do momento que você transfere esse risco, você já recebe de contrapartida regras que você precisa seguir. Tá? E se você não seguir essas regras, você não tem cobertura. Tá? Associada às regras que são desenvolvidas em conjunto com a gerenciadora de risco. Então, você negligenciar o risco é prejuízo para você. Sim. E a gente vê lá, né, que você acompanha as operações de perto, quando tem um sinistro, você está acompanhando, está entendendo, justamente sempre buscando ações corretivas e etc. Mas dentro de todas essas análises que você fez, o que mais te surpreende mesmo numa análise de risco? Falta de processo, no teu entendimento, falta de processo, é falta de controle, é o transportador que libera um motorista, às vezes, sem passar por capacitação, treinamento, por mais que se cobre, por mais que se oriente, ineficiência dos órgãos de segurança pública, que, pô, por muitas das vezes, todo dia você passa, tem um polícia ali, no dia do roubo, não tem um efetivo ali parado. O que você mais te surpreende? Quando eu falo isso, é até na análise de campo mesmo, ir campo, entender a sinistralidade, o sinistro. Leandro, primeiro que não existe coincidência. Tá? Esse é o primeiro ponto. Hoje, eu posso te dizer que a JC já está praticamente há mais de 4 meses sem um sinistro. Tá? E com grandes operações de alta atratividade, de valor agregado. O mais importante é que quando você tem uma tentativa e quando você tem uma suspeita, na JC nós analisamos, tá, o processo. Você está ali com uma suspeita de sinistro, começa ataque cardíaco. Não, achou, falou com o motorista, não, o cara liberou, não conseguiu levar a carga, você relaxa. Mas esse é o momento de você aprender. Não levou a carga, ele não conseguiu ter êxito. Mas vamos voltar aqui, vamos para a sala, vamos entender todas as ações, tudo que nós planejamos, aconteceu ali a contento, funcionou. O que a gente pode agregar de melhoria? A gente analisa e implementa. Então a gente tem muito ensinamento numa tentativa, numa suspeita, num roubo com recuperação, que faz com que nós visitemos constantemente os nossos processos e deixemos as operações cada vez mais fortes. Então, a auditoria constante, o acompanhamento, a simulação de um evento, ela é importante para você testar todas as ferramentas e todos os protocolos que você estipulou. Então, por que eu vou esperar ter um sinistro? Então a gente simula. Sim. Vamos simular. Várias foram as vezes que a gente já pegou com um cliente, um caminhão, e falou, vai lá, desvia a rota, abre porta, abre baú, perde sinal. E fora a capacitação, né? Do time da central mesmo ali. Hoje, a JC é um ponto bem importante que você tocou. Nós temos um plano diretor de treinamento. A nossa equipe de treinamento, ela é bem robusta, tá? Porque a gente está falando de pessoas, processos e tecnologia. Então eu não posso investir 100% em tecnologia e deixar os processos e as pessoas de lado. Então, o nosso time, ele tem treinamentos constantes, eles passam por a avaliação semanalmente, aonde eu consigo identificar o que eu preciso melhorar em relação ao treinamento e à capacitação daquele colaborador. Isso no período diurno, no período noturno, tá? São realizados treinamentos e auditorias dos processos. Quando você falou importante agora sobre tecnologia, pessoas, processo, né? E você chega a alguma conclusão que existe um elo mais fraco entre tecnologia, pessoas e processo, ou não existe, ou eles bem casados?
bem alinhado, estruturado, é sucesso garantido? Leandro, eles são importantíssimos, andam de mão dada. Igual eu falei para você, prevenção de risco de roubo e acidente e informação e controle logístico. Mesma coisa. Eu tenho todas essas informações e eu consigo disponibilizar para o meu cliente. E ele tem um melhor controle e um save. E ele consegue planejar a sua operação. Se você tiver algum desses pilares aí um pouco torto, a probabilidade de você ter um problema é muito grande. Eu falo que começa certo termina certo, e o que começa errado nunca vai terminar certo. Então você tem que investir em tecnologia, você tem que investir nos processos e você tem que investir nas pessoas. O que adianta eu ter pessoas e tecnologia, mas eu não tenho um processo estruturado? Tá? Então essas pessoas elas irão fazer o que com essa tecnologia? Eu tenho um processo muito bem estruturado e tenho tecnologia, mas eu não tenho pessoas. Quem que vai fazer isso funcionar? Tá? Quem que vai fazer essa gestão? Então eles andam de mãos dadas. Tá, então assim, na verdade não existe o elo mais fraco, é um complementa o outro. Você pode deixar o elo mais fraco se você deixar de investir e se você deixar de dar atenção a ele. Aí sim. Aí quando um elo fica fraco, desmorona tudo. Desmorona tudo. Charles, falando de maturidade de GR, né? O que diferencia hoje uma empresa de GR madura, né, de uma que só cumpre exigências, né? Por que eu estou te falando isso? Às vezes eu ouço assim, e por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Cara, se o meu cliente de seguradora, corretora, etc., se o meu cliente ligar e falar assim, ó, libera o carro fora da regra, ou libera o baú que o caminhão já está no cliente, você vai liberar se ele mandar um e-mail assumindo, né? Claro, eu já sei a resposta que eu vou dar para ele, com base no que nós vivenciamos durante todo esse ano, esses anos de gerenciamento de risco, né? Mas para você, o que vai diferenciar a maturidade de uma gerenciadora de uma que só quer cumprir exigência? Leandro, quando a empresa ela foi constituída e com a função de gerir riscos, tá? Você tem a mudança em alguns processos, mas as regras que devem ser seguidas são as mesmas. Quando eu estou no projeto ou quando qualquer outra gerenciadora encontra-se no seu projeto, a primeira coisa que ela recebe é a pólice para que ela consiga construir o plano de gerenciamento de risco. Então você tem as estratégias atreladas à expertise e às soluções que foram desenvolvidas ao longo do tempo. Tá? Então a expertise que você desenvolveu ao longo do tempo, ela vai te dar subsídios para que você consiga resolver o problema do seu cliente, porque você já tem uma experiência. E também entendo que uma gerenciadora nova que esteja aí buscando a sua consolidação através de ferramentas e soluções inteligentes, ela também, ao longo do tempo, ganha essa maturidade. Tá? Então, eu não consigo separar uma da outra. O que você tem experiências por ter vivenciado e passado por vários problemas, e, na outra, profissionais que estão dispostos e debruçados a buscar a melhor solução para o seu cliente, porque você tem sistema, você tem o sistema de gestão, que são os softwares, você tem os sistemas que estão instalados nos veículos, tá? E você tem a tua equipe de monitoramento, de inteligência, de gestão de risco como um todo. Tá? E falando de roubo, quais são os sinais que são dados? Porque assim, o roubo o motorista, enfim, vai dando sinal ali no meio do deslocamento. Tem situações que é meio de supetão, mas na maioria o cara vai te dando sinal. A tecnologia te dá um sinal também. Você entende que existe uma combinação de elementos que fala assim, o negócio tá ficando feio. Se eu não tomar uma ação agora, eu vou tomar um tombo. Né? Que aí já entra aquela ação mesmo de desce o canhão, sem miséria. Você acha que tem sinais? Sim, primeiro eu falo que a gente trabalha com tolerância zero. Tá? Isso que eu ia te perguntar.
E qual é o conceito da JC para evitar, não vou dizer assim, evitar, mas para atuar de forma preventiva? Porque, como você falou no começo, eu concordo, nós trabalhamos na prevenção, não na reação. E assim, a gente pode falar aqui, né? A gente sabe da pegada, do que vem de cima para baixo, os inputs, né? Aquela pegada bem operacional mesmo. Então, te passo a palavra, você conclui aí. Então, primeiro tolerância zero. Tá? Quando você trabalha de maneira preventiva, tá? Com o apoio do seu cliente e de todos os envolvidos, eu falo que a regra ela deve e tem que ser seguida, tá? Porque senão você poderá ser responsabilizado. Você tem as atribuições de cada um. Só que você não pode, em momento algum, engessar a operação do seu cliente. Uhum. O cliente ele tem um problema específico que ele não consegue iniciar aquela viagem, mas ele tem um deadline, o cliente precisa. Então, em conjunto, porque o cliente e a seguradora, corretora, eles contam com a expertise da gerenciadora de risco. Imagina, eu sou acionado e falo assim, puta aí, seguradora, o que tem que fazer? E aí, cliente, o que tem que fazer? Então, os experts somos nós. Tá? É o gerenciador de risco. Tá? Então, em conjunto, você busca uma solução. Quais são as contingências? Eu lembro que uma operação de eletrônico, nós traçamos as não conformidades que poderiam ocorrer e inviabilizar, fizemos praticamente uma análise de risco e do lado já a solução. Mas também direcionando para que o trabalho preventivo fosse executado. O que normalmente você tem de problema que impede a liberação do carro? Algum tipo de problema no veículo. Então você colocava lá a escolta, você colocava a isca, você colocava qualquer tipo de redundância. Só que essas redundâncias, além de custarem mais, e se você tiver um deadline, você tem um tempo ali que você vai ficar aguardando uma validação. Então a gente já inseriu no PGR essas informações. Então, quando existia alguma não conformidade, a gente partia. Vamos tentar resolver o problema? Não conseguimos resolver, não conseguimos trocar o caminhão, então vamos trabalhar ali dentro da contingência. Assumir o risco, tá? Qualquer um pode assumir o risco. Eu posso assumir o risco, o transportador pode assumir o risco de liberar um veículo, o embarcador pode assumir o risco, mas no final, você tem um cheque lá para assinar e pagar a carga. Tá? Então, quando do pedido da liberação do cliente, o que nós precisamos é orientar o cliente, passar para ele quais são os riscos dessa tomada de decisão e ajudá-lo a mitigar ou aumentar o nível de segurança em relação àquela deficiência, àquela não conformidade. Eu entrego uma carga de 60 milhões de reais no Rio de Janeiro de madrugada. Entrego. Só que com regras totalmente diferentes das regras normais. Eu vou dar suporte, ele vai fazer a operação. Só que quando ele tem um risco, ele tem que investir para que ele reduza essa probabilidade do evento acontecer. Boa. Isso remete a um outro questionamento que eu trago para você aqui agora. Nesse caso, você está diferenciando de um gerenciamento de risco estratégico do gerenciamento de risco operacional. Porque se eu não tenho estratégia, eu não entro no Rio de Janeiro. Sim. Entendeu? Se eu não tenho, eu não vou entrar no Rio. Eu vou ser meramente operacional. Vou seguir a cartilha que está escrito lá e ponto. Você concorda que ainda vivemos num mundo de gerenciamento de risco estratégico versus o gerenciamento de risco operacional aí eu falo como meu ponto de vista. Ainda a parte estratégica, ela é muito pequena. A gerenciadora ainda que trabalha com parte estratégica, ela ainda é muito pequena, porque se está muito focado no operacional. Muitos têm medo de quebrar aquele protocolo.
né? Então, assim, não traz para cadeira, não traz ninguém para a mesa, vamos discutir isso aqui, melhorar. O protocolo é esse, mas eu posso sofrer essas ações aqui. Qual vai ser a contingência se eu tiver um problema de baú na chegada do Rio de Janeiro? O que eu vou fazer? Se eu já tiver os protocolos bem definidos, a operação vai fluir normal, não vou engessar a operação, nem vou aumentar o custo do cliente. Então, você concorda que ainda existe uma diferença, ainda existe GR estratégico para GR operacional? Leandro, o cliente, quando ele contrata uma prestação de serviço e o nosso papel é de consultoria também, ele não quer contratar uma empresa que seja o carneirinho. Só fique falando amém para ele. Então, em determinados momentos, a gente tem que falar não, mas não com a solução. Tá? Então, essa estratégia que vai fazer com que você conquiste o cliente e que o cliente cumpra a atividade dele, que é chegar lá no destino final dentro do período estipulado e com segurança. O que adianta eu liberar uma carga fora das regras ou com uma regra que seja incipiente, chegar no meio do caminho, essa carga é roubada? Chegou no destino final. Então, o gerenciamento de risco, repito, é preventivo, é estratégico e você tem que estar do lado do cliente como um consultor. Você é um consultor de gerenciamento de risco. Por isso que ele te contratou. Você é um especialista. E você hoje, como CEO da JC, como você classifica a JC? Como estratégica ou como operacional? Ou mix? Não tem como ser diferente de uma empresa estratégica dentro dos seus níveis. Quando você fala operacional, você vai trabalhar com as pessoas e com as áreas que são operacionais. Então você vai pegar a central de monitoramento, você vai pegar o cadastro, você vai pegar algumas sub-áreas da área de inteligência, de treinamento. Elas são meramente operacionais. Por quê? Porque acima, de maneira tática e estratégica, já foram definidas as ações e os processos que devem ser executados. Mas isso não é estático, é randômico. A nossa atividade, nesse momento, a gente pode estar tendo um sinistro. A gente pode ter que sair daqui para tratar um evento. Então, quem vai conduzir isso de maneira estratégica são os profissionais experts no assunto que irão conduzir o tema, que aí foge do PGR. Você não consegue escrever tudo, você não consegue procedimentar tudo. Então é que eu falo assim, no Stress Fire, você está ali no combate, o que eu vou fazer? Quais são as ações? Isso aí é a expertise que você conquistou ao longo do tempo. Bacana. Charles, também a gente sabe que você tem uma história de várias implantações de contrato, né? Vou até contar para você. Pô, se contou porque tem pouca. Se contou é porque... Eu vou até contar. Que aí você quebrou a espera, pô. Eu já não consigo contar nem nos dedos da mão nem no pé, entendeu? Mas vamos lá. O que você, hoje, com a tua experiência, consegue passar para que uma implantação ela tenha sucesso e quais são os riscos que devem se atentar para implantar um contrato, né? Isso não só da sua experiência, e com certeza é o modelo de trabalho que você coloca dentro da JC, né? Então, acho que seria legal você falar um pouquinho, não contar todas as implantações, mas o que você acha que é importante para ter sucesso e quais são os riscos ali que o cara tem que ficar atento? Cara, eu falo que o básico bem feito, você consegue alcançar o resultado esperado. Tá? Primeiro, análise de todos os eventos. Com a análise de todos os eventos, você já entra em campo sabendo o que você vai fazer. Você não é surpreendido. Não, vamos implantar um projeto, aí começa a ter roubo, aí fala, calma aí, vamos agora sentar para a gente ver o que a gente precisa fazer. Então, a análise dos sinistros é de suma importância para que você consiga traçar a sua estratégia. E na JC a gente tem um protocolo de implantação. E a cada implantação onde surgem oportunidades de melhoria, novas ações, a gente atualiza. Então a gente já tem um gabarito de como fazer as implantações. Tá? Então, fiz a primeira, fiz a segunda. Hoje, quando nós implantamos um novo projeto, as alterações nesse gabarito elas são muito poucas. Tá? Então, profissional experiente, tá? Com conhecimento
de todas as áreas. Hoje o nosso profissional ele conhece de inteligência, ele conhece de cadastro, ele conhece de patrimonial, tá? Então, ele conhece de logística, ele conhece de central de monitoramento, ele é envolvido em todos os processos do ecossistema de gerenciamento de risco, tá? Então, a implantação é um gabarito, não é uma atividade estática, ela é dinâmica, tá? Mas o básico você tem que fazer muito bem feito. Eu falo, criação de rotas. Todas as operações, elas devem sair com rota. Imobilizadores, tá? Eles precisam ter rota, tá? Então você tem que utilizar as ferramentas ao máximo, tá? Então você tem que entender e parametrizar todas essas ferramentas. Aí eu vou dar mais um pulo. Plantou? Auditoria, treinamento, capacitação constante. Então é um somatório, é um ecossistema. Então não se resume especificamente à implantação. A implantação, eu falo assim, está rodando. Conheci o cliente me conheceu em 30 dias. Mas a gente sabe que um contrato não se implanta em 30 dias. Porque você tem as particularidades, Né? tá? Então você tem o amadurecimento do projeto. E eu ainda corroboro com mais algumas informações, né? A reunião interdisciplinar é o que a gente costuma fazer dentro de uma implantação. Vai estar o RH, vai estar a área de inteligência, vai estar a TI, vai estar a área operacional, o cadastro. Reunião com o cliente, né? Justamente para poder acompanhar ali se as coisas estão andando ou não estão andando, porque a pior coisa de começar no dia da implantação não ter informação. Ou não ter nada, aí mesmo, esquece, desandou tudo, aí desandou. Então, assim, eu posso dizer que hoje nossas implantações são com muito sucesso, com base em tudo que a gente tem. Nós temos o nosso checklist, nós temos ali definidas as reuniões com o nosso cliente, as reuniões internas, né, para poder fazer para alinhar toda a nossa parte interna também, contribuindo com tudo que você falou, acho que faz sentido. Eu só dou essas pimentadas aí para a gente... A dor de um é a dor de todos. Então, quando a gente chama o RH, quando a gente chama o financeiro, eles precisam entender o negócio da empresa como um todo, e eu falo que não existe atividade fina e atividade meio dentro da JC. Uhum. Todos são atividade fim, porque se uma perna faltar, a operação falha. Não, é o operacional, está em contato direto com o cliente, tá? É o objetivo da empresa. Mas se você não tiver um RH estruturado, se você atrasar um pagamento, se você atrasar um benefício, se você não suportou o teu colaborador no RH, acabou, você já tem um problema. Financeiro, eu não faturei. Então, você já tem outro problema. Então, todas as áreas são importantes e todas as áreas são áreas fim para o negócio. E todas estão envolvidas na implantação. Com certeza. Não existe... A implantação é de A ou de B, é de todo mundo. Né? Depois ela vai ter o pai. Mas naquele momento, ela está ali na fabricação. E, Leandro, você não tem a segunda chance para deixar a sua primeira impressão. Então, o cliente ele tem que se encantar. Tá? Hoje, eu só repito o que o mercado fala, que a JC ela tem um bom conceito no mercado. Tá? Então, não são minhas palavras, eu só repito. Tá? Então, quando você chega nesse nível em que o teu cliente te indica para o outro, você tem uma responsabilidade muito grande de manter esse padrão para todas as suas operações e as operações advindas. Tá. Vamos falar um pouquinho de tecnologia. Tem muita coisa para a gente falar aqui. Não era uma hora só? Não era uma hora? Vamos tentar finalizar isso aí dentro de uma hora, mas tem muita coisa para a gente falar, né? Como a tecnologia, na prática, ela ajudou a melhorar o gerenciamento de risco? Leandro, o controle e a automatização, elas não substituem a ação humana, mas elas corroboram. Tá? Eu falo que através do integrador, das parametrizações, dos controles, tá? Da inteligência artificial, então isso ajuda, tá? É indiscutível. Tá? E isso dentro de casa. E fora de casa, tá? O que você tem agregado
especificamente aos veículos, um aplicativo para o motorista, um aplicativo para o cadastro, um aplicativo onde o cliente consegue controlar a sua operação sem precisar ter que abrir um computador e acessar o sistema. Né? Tá? Então eu dou velocidade para o meu cliente. E assim, aí entra num outro tópico, né? Quando a gente fala da IA hoje, né? Que eu acho que ela ajuda muito em leitura, em a formatação de dados, análise, etc. E principalmente de forma preditiva. Porque quando você tem as informações com bastante curiosidade, bem refinada, eu acho que você consegue tomar uma decisão muito mais assertiva, você deixa de ser empírico, você passa a ser assertivo dentro daquilo que você tá trabalhando, né? Aí eu te pergunto, nós já podemos falar em GR preditivo hoje? Sim, com certeza. E hoje a JC, ela realiza um investimento, ou posso dizer, vem realizando, né? Porque é uma coisa contínua, um investimento muito forte em IA, tá? Temos projetos aí com desenvolvimento de IA e com certeza esse ano vai ser um ano de diferencial em relação a sistema, a informações, a controles, tudo atrelado e associado à inteligência artificial. Então você concorda comigo que a IA não é mais ela é uma realidade, não é mais uma promessa? Não, com certeza. Tanto que nós investimos em IA e já estamos atrelando a IA ao nosso sistema. A gente tinha ouvido falar muito torre de controle. É torre de controle para lá, é torre de controle para cá, onde você passa é torre de controle. Eu queria tua opinião sobre... Para mim, ela já é ela já se torna uma tendência, né? A torre de controle já é uma tendência. Mas eu queria ouvir de você sobre torre de controle, os benefícios, os malefícios que ela podem trazer para uma operação e a importância dela dentro do negócio. Leandro, a torre de controle ela tem que estar muito alinhada e estruturada à necessidade do cliente. Hoje existem operações que eu não preciso disponibilizar uma torre de controle para o cliente. Tá? Através de integração, voltando com as informações ou retornando com as informações para o meu cliente, ele abastece e alimenta o próprio sistema dele. Então ele trabalha dentro do sistema dele e ele consegue montar a torre de controle dentro do padrão esperado. E aqueles clientes que ainda não possuem esse amadurecimento, ainda não tem essa maturidade ou não conseguem, a gente disponibiliza a torre. Mas a torre ela não pode ser um dashboard bonito, colorido, lá para todo mundo passar e não ter conteúdo nenhum. Então ela tem que ter um conteúdo onde realmente os clientes consiga se valer das informações, tem que agregar valor. E não só especificamente a torre de controle, hoje ele consegue gerenciar a operação, ter as informações através do aplicativo. Tá, não, bacana. E outra pergunta, Charles, sobre o mercado de segurador. Você acha que eles estão mais exigentes não só com a gerenciadora de risco, né, mas exigentes também com o GR? O nível de exigência, Leandro, ele avança com o tempo e de acordo com a necessidade. Então, quando você tem uma severidade nos eventos, uma recorrência muito grande, se você tem falhas, ou você tem até mesmo oportunidades para melhorar os seus processos, as suas regras, esses tópicos são discutidos entre todas as empresas e especificamente pela seguradora, que é o que paga a conta. Então eu acho normal e deve acontecer, porque isso é o quê? Dinâmico, ele não pode se tornar estático. Tá? Então você pega as regras, o que se fazia em relação ao gerenciamento de risco há 10, 15 anos atrás e o que se faz agora. Tá? Novas ferramentas, novas soluções. Então eu não diria nem que seria uma exigência, seria uma evolução e acompanhamento e atualização do mercado de acordo com o risco que também vai se atualizando. Entendi. E nós estamos num cenário muito ruim no país, né? De criminalidade. Vou falar um pouco do Rio. Você tinha uma situação bem... Por um determinado momento, um período do Rio, estava-se controlada a sinistralidade. Você pegar os números,
média 18, 19, 20, até 21 ali, tinha esse controle, estava mais tranquilo, e de repente essa sinistralidade aumentou. Se a gente levar para o Nordeste, né, está aumentando a sinistralidade do Nordeste, isso impacta diretamente em gestão de risco. Tá? Então, a região de Minas também está tendo um aumento de sinistro também, tem uma tendência aí. E nós estamos num momento, como eu te falei, bem complicado. A gente não sabe o futuro, né, do país, mas nós temos que estar sempre trabalhando, como de forma preventiva. Tu acha que se o cara não tiver um gerenciamento de risco robusto, que hoje roubam de tudo, né? Bem robusto, você entende que eles podem ter uma dificuldade de fazer a pólice de seguro? Não, isso já aconteceu no passado, no Rio de Janeiro. Infelizmente, o nosso segmento, mercado de gerenciamento de risco, ele sempre cresceu e crescerá na contramão do país. Quanto maior o índice de violência e de insegurança, mais a segurança privada, aí eu englobo aqui a atividade de gerenciamento de risco, irá crescer. Então, Rio de Janeiro é um problema de segurança pública. Tá? E nós nunca iremos substituir ou fazer o papel da segurança pública. Nós somos segurança privada, trabalhamos com limitações e com apoio e suporte da segurança pública. Por vezes o custo de você levar uma carga, especificamente para o Rio de Janeiro, ela acaba sendo maior do que o frete. Então, esse seguro ele vai aumentar, as ferramentas e as ações de mitigação irão cada vez mais serem maiores, tá? E até mesmo chegar a um determinado ponto, como a gente já viu, motoristas que não querem transportar para o Rio de Janeiro, pelo trauma, tá? Pelo trauma que sofreram no estado. Ontem eu estava na inteligência que nós realizamos o monitoramento de imagens de veículos. Motorista saindo do Rio de Janeiro, desesperado, falando com a gente, já saí do risco, já saí do risco, já saí do risco, e a gente acalmando o motorista para que ele não sofresse um acidente. Eu falei, você está sendo monitorado, você está sendo acompanhado, além do rastreamento, nós estamos visualizando as imagens das câmeras instaladas no caminhão. Então, fique tranquilo que qualquer não conformidade você será suportado. Então, trauma para o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, eu falo que é um caso à parte, regras à parte, tá? Porque você não pode tratá-lo como qualquer outro estado. Você vê que o bandido hoje sai para roubar um celular de fuzil. No Rio. No Rio de Janeiro. A grande quantidade de fuzis que existem. Hoje um fuzil no Rio de Janeiro é vendido por 80, 100 mil reais. Hoje eu estava na corretora, aí o cara estava falando do Rio de Janeiro, né? Só que ele aí falando que gosta do Rio, etc. Tinha um colega do lado e ele fez uma abordagem do Rio. Eu falei, não, cara, você não conhece o Rio. O único estado, aí fora Bahia também, Ceará, que já está chegando nesse nível, que rouba uma barraquinha de pipoca com fuzil é o Rio. Porque a gente tá falando de carro blindado. Eu falei, cara, no Rio, se o cara meter um tiro de 762, essa blindagem não segura, não. Não segura. Então, são cenários diferentes, momentos diferentes, condições políticas diferentes, né? Porque tem os seus agravantes dentro do Rio de Janeiro. Acho que não é o momento de a gente contextualizar aqui, né? Não é um debate político, né? A gente quer falar de gerenciamento de risco, mas é um pouco complicado. E puxando um assunto que você gosta, né? Você sempre está falando sobre liderança, né? E a pergunta é, onde a liderança mais impacta no resultado do gerenciamento de risco? Acho que em qualquer atividade, né? Qualquer atividade. Liderar, eu falo que não é difícil, mas você aprende a liderar e a conduzir o seu time. Tá? Então você tem que ter humor, você tem que ter humildade, você tem que ter habilidade.
para que você possa conduzir o teu time. E o final, honestidade. Tá? Com esses requisitos, qualquer pessoa vai te seguir. E eu falo que a recíproca era verdadeira. Então, o respeito, ele precisa ser mútuo. Tá? Então, isso que nós praticamos na JC. Os resultados são melhores. Você vê a motivação das pessoas para entregar, a preocupação em alcançar os resultados. Então, a liderança, ela tem que acontecer em qualquer área, em qualquer segmento, seja no âmbito familiar, pessoal, né, e profissional. E quando você tem uma boa liderança, né, os seus liderados eles acabam também atendendo de forma diferenciada o cliente, levando o resultado para o cliente, que o líder acaba incutindo aí na cabeça do liderado a importância que ele tem de entregar resultado. Eu tiro isso... eu estava conversando com o nosso gerente de operações, né? E ele falando, não, tô pegando o executivo de conta, tô indo lá para Campinas agora. Pô, mas calma aí, cara, tu ia as demandas aqui dentro? Não, mas por exemplo, chegar lá, orientar, capacitar, e os caras já são experientes, né? Os caras conseguem conduzir todo o processo de gerenciamento de risco, mas é bonito ver o líder junto ali, apoiando, dando suporte, trazendo para dentro de casa, os caras passando aí, não sei se pode falar aqui, né? Até meia-noite trabalhando aí. Tá trabalhando à meia-noite porque não entregou. É isso aí, não, mas eles estão ali com foco na entrega, né? Não, beleza. E nosso tempo está terminando, mas tem alguns questionamentos aqui. Eu queria ver de você se cultura de risco se impõe ou se constrói? Cultura de risco. É cultura. Cultura se constrói. Se constrói. Se constrói. Então não se impõe. Não. Vou impor minha cultura goela abaixo. Não vai. A gente acabou de falar de liderança. Não cabe, não encaixa. Ele tem que estar convencido que aquele objetivo que foi traçado, que ele vai seguir com você, ele tem que acreditar. Então você não pode impor. Se você impor, ele está indo por ir e você não vai conseguir tirar o máximo dele. Uhum. Então é cultura. Tá. Existe alguma imposição, ou seja, alguma decisão gerencial que ela pode estar aumentando o risco sem que o gestor perceba? Não entendi a sua pergunta. Como assim? Alguma decisão gerencial, ela pode aumentar, agravar o risco sem que o gestor perceba? Por exemplo, eu tenho um puta relacionamento lá com o cliente X. Tô com um problema no carro, me libera esse carro para mim, vai fazer uma viagem curtinha. Aí tu dá aquela decisão, libera o carro. Ele não percebeu o risco, ele analisou o relacionamento e a parceria e agradar o cara. Isso pode acontecer? Na JC não. Aí você tá falando tudo direitinho. Falei, o cara tem um cheque para pagar lá. Beleza, Charles. Então, queria que... Nosso tempo está acabando, né? E... Queria que você falasse um pouquinho, vou aproveitar esse tempo final para te perguntar o que você entende de uma boa cultura de gestão de risco, o que você entende também como um bom projeto de alto risco, né? E qual a mensagem que você passa aqui para os nossos espectadores. E fala um pouquinho da JC também para o ano de 2026. Então, vou repetir. O que você entende de uma boa gestão de risco, projetos de alto risco, né? E um pouquinho da JC para o ano de 2026. Vamos lá. Dedicação, empenho, atitude e disciplina. Isso é o que vai fazer com que você alcance uma boa gestão de risco. Em qualquer atividade. Você tem que ter disciplina, você tem que ter atitude, você tem que estudar, você tem que ganhar conhecimento, você tem que estar do lado do seu cliente. Tá? Então não é um simples monitoramento. Você tem que suportar o seu cliente. Você mesmo deu o exemplo. Eu preciso liberar um caminhão porque esse caminhão tem que seguir. Mas calma aí. Qual é a solução alternativa que a gente pode dar sem assumir nenhum tipo de risco e nem transferir o risco para terceiro? Então,
A gente precisa fazer com que essa carga chegue, mas a gente tem que aumentar o nosso nível de segurança. Tá? Fala um pouco das tuas experiências aí com projeto de alto pouco. risco, né? Um projeto de alto risco, a gente tem uma experiência desde 2010, tá? Eu falo dos veículos com baú com reforço estrutural, tá? Eu falo que nós já estamos na 9ª versão, tá? E é uma solução que tem dado um resultado muito grande para os nossos clientes. Nós nunca tivemos um sinistro com baú com reforço estrutural. Eu estava até conversando hoje com um amigo de uma seguradora, aí ele estava falando das siglas, falou, não, BRP, BCZ, eu falei assim, que legal, você sabe quem criou esse? Não. Aí o cara falou, não, a gente coloca nas nossas apólices. Eu falei assim, eu queria ter essa sigla aí em 2011, tá? Porque eu falei, a gente tem que ter uma facilidade com que as pessoas saibam do que a gente quer falar, saibam do projeto e com uma comunicação rápida. Então, quando você pega lá o BCZ, baú construído do zero, e o BRP, o baú repotencializado, e o BRCZ, que é o baú refrigerado construído do zero, tá? A gente começou inicialmente no BRP, porque você já tinha toda a estrutura de caminhão, dos caminhões, baú de alumínio. Eu falei assim, cara, não tem lógica o cara tirar e construir um outro. Então a gente criava e cria até hoje um cofre dentro desse baú. Para os novos, eu sempre falei para o cliente, antes de você implementar qualquer ferramenta, qualquer tecnologia ao veículo que você comprar, compre o veículo. Não vamos trabalhar em princípio com os baús de alumínio, porque a gente vai construir um baú do zero. Então, baú construído do zero. Então, eu pego aquele peso que eu teria do alumínio, do baú de alumínio, e agrego nesse baú de aço. Tá? Então, hoje a gente está numa 9ª versão, é um papo aí para um outro momento, tá? E com isso, esse case tem nos dado um resultado, e foi o que eu comentei. Há um ano atrás, nós tivemos 3 eventos, e o final o bandido falou, não dá para levar. Tá? Então, você trabalha no modus operandi, onde a quadrilha ela aborda o caminhão e leva para o local incerto e ignorado, e onde ela aborda o caminhão e realiza o transbordo do baú, da carga que está no baú. Tá? Então a gente atua nesses 2 modus operandi e temos tido aí muita efetividade. E isso afasta a quadrilha, reduz a tentativa, reduz o roubo com recuperação, porque ele sabe que ele não vai conseguir lograr êxito. Então isso é um projeto que a JC ela tem um orgulho muito grande, e a gente, onde tem oportunidade, a gente fala, porque é um projeto de mais de 10 anos, que é reconhecido pelo mercado e consta aí na apólice aí de várias operações. E fora tudo isso, né, fortalece a imagem do cliente. Com certeza. Tudo que a gente já falou, vai chegar o produto, ele tem a garantia, a certeza que ele vai carregar 30, 40, 50 milhões e a carga dele vai chegar com segurança. Certo. E o que você fala aí da JC para 2026? 2026, um foco muito grande em informações e controle logístico, um trabalho também com inteligência artificial, para que a gente também tenha esse diferencial do mercado e consiga cada vez mais ajudar os nossos clientes a alcançar os seus resultados e com Save. Bacana. Charles, obrigado. Acredito que o tempo é curto para a gente poder falar mais de gerenciamento de risco. Aí, se a gente fosse explorar aqui, tinham vários temas, mas infelizmente o tempo é curto, mas o papo foi bom. Certeza. Beleza? Beleza. Pessoal, obrigado. Até o próximo episódio. Um abraço.